João capítulo 14, versículo de número 16. Quem encontrou, diga amém. Está escrito: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém. Isso, aperte a mão dessa criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos e este ambiente ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque este lugar com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Bagé, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasga os céus sobre nós, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. O texto que eu li nessa noite é um dos textos mais belos da Bíblia Sagrada. Desde criança eu me afeiçoei ao capítulo 14 do Evangelho de João. Lembro-me nitidamente, como se fosse hoje, num culto ao ar livre, lá no interior de São Paulo, um presbítero da igreja, presbítero Olaide Gomes, um homem muito simples, mas cheio do Espírito Santo, com o microfone na mão, o microfone ligado a uma caixa de som, a caixa de som ligada em uma bateria de carro, porque não havia energia elétrica no ambiente, e aquele velho, tomado por uma alegria que era difícil você não enxergá-la, começou a recitar de cor o capítulo 14 do Evangelho de João. Foi a primeira vez que eu tive um contato nítido com o texto. Eu já havia lido o texto outras vezes, mas naquele dia algo moveu dentro do meu coração com esse texto. O tempo foi passando, comecei a ler o texto, comecei a meditar no texto. Eu me lembro que um dia, em um outro culto ao ar livre, eu junto com um grupo de jovens saímos para evangelizar. Naquela época levávamos folhetinhos, eu não sei se alguém aqui é dessa época, e nós saímos distribuindo os folhetos. E o meu líder de mocidade, ele sempre dizia assim: antes de entregar qualquer folheto para qualquer pessoa, leia primeiro, porque vai que a pessoa para quem você entrega pergunte o que é, você não é pego de surpresa. E eu me lembro que naquele dia, lá estava um folheto maior do que a minha Bíblia, o cabeçalho dele era verde, tinha uma floresta desenhada, e quando eu comecei a ler, era o texto do Evangelho de João, capítulo 14. Eu li uma vez, li a segunda vez, e na terceira vez eu fechei os meus olhos, e consegui repetir de cor João 14, eu fiquei tão feliz. Eu achava que era uma coisa divina que estava acontecendo. Eu chamei o meu companheiro de evangelismo, era o Márcio Sestari,
O Márcio só tinha 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Ele era analfa de pai e beta de mãe. E eu falei para ele: Márcio, aconteceu um milagre. Ele falou: que milagre? Eu estou recitando João 14 de cor. Ele abriu aquele sorriso banguelo. E ele olhou para mim e disse assim: isso não é milagre não, nós da Assembleia, nós decora o João 14 desde criança. E aí ele, sendo analfabeto, recitou de cor João 14 para mim. E isso sempre marcou a minha vida. Eu não sei se alguém aqui é dessa época, mas João 14 tem uma mensagem de vida para nós. Alguém se lembra do que está escrito lá? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Credes também em mim? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Eu vou preparar lugar. E depois que eu preparar, voltarei aqui de novo. E vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Beto, mude a música para mim. Depois que eu decorei o texto, pastor, eu comecei a estudar o texto, pastor Nelson. E quando eu entendi o que estava acontecendo no capítulo 14 de João, eu tive uma crise de choro. Porque o capítulo 14 do Evangelho de João não é só uma recitação poética de Jesus. Ele é um capítulo de despedida. O capítulo 14 do Evangelho de João deveria estar próximo do capítulo 21 de João, no finalzinho do Evangelho. E eu sempre gosto de ensinar isso. A nossa Bíblia não foi escrita em ordem cronológica, pelo menos não foi montada de ordem cronológica. Aliás, os que escreveram a Bíblia nunca sonharam em colocar ela à venda, e jamais imaginaram que um dia seria acoplado a ela dezenas de outros livros. Então os livros da nossa Bíblia não estão em ordem cronológica. Eu estou no Rio Grande do Sul e sei que os irmãos assembleianos estudam muito a Bíblia. Então todos que estão aqui devem saber que o primeiro livro da Bíblia a ser escrito não foi Gênesis, foi o livro de Jó. E Jó foi escrito por Moisés, que também escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Só que Moisés também escreveu Salmos. Existem alguns salmos na nossa Bíblia que são salmos de Moisés. Então a nossa Bíblia não foi construída para ser um livro de venda e nem para que ele fosse um livro em ordem cronológica. Os evangelhos da mesma forma. O primeiro evangelho a ser colocado em um papiro foi o evangelho de Marcos. Qual evangelho? Só que o evangelho de Marcos só foi escrito 70 anos depois que Jesus havia morrido e ressuscitado e ido para o céu. Imagine vocês que 70 anos depois que o nosso Salvador já estava lá em cima, alguém teve a brilhante ideia de pegar um papiro e escrever um evangelho. A pergunta que fica é: como é que durante 70 anos eles lembraram das histórias? A tradição judaica era uma tradição oral. Eles ensinavam para os seus filhos até os filhos decorarem. Os filhos ensinavam para os seus filhos até decorarem. E assim toda a história judaica era passada de geração em geração. Então a nossa Bíblia não foi escrita em ordem cronológica. João capítulo 14 deveria ser o final do livro e não o meio dele. Porque em João 14 termina um ciclo. Um ciclo do maior professor que pisou nesta terra. O seu nome? Jesus de Nazaré. Também chamado de Yeshua, o Mashiach de Israel. Jesus é chamado na Bíblia Sagrada de Rabi, de Raboni. Ele é chamado de Rabino. Essas palavras empregadas a Jesus nada mais são do que o significado de professor. O Rabi, o Rabino ou o Raboni é um professor. E olha que interessante, os discípulos, a palavra discípulo não significa nada mais do que aluno. Então o Rabi da Galileia tinha uma escola. Jesus, o professor dos professores, montou uma escola. E ele trouxe para perto dele discípulos. Erramos quando falamos que Jesus tinha 12 discípulos. Jesus teve
milhares de discípulos. Somente um dia, ele montou uma escola ao ar livre, no solapé de uma montanha. E quando foram contar o número de alunos que pararam para ouvir a aula dele, tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Imagine um professor com uma classe com 15.000 alunos. E depois da aula, o professor fez os seus alunos que estavam cuidando dos demais dar comida para eles. E eles reclamaram dizendo que não tinha comida para todo mundo. E aí Jesus mostra o seu lado divino multiplicando pães e peixes. Então houve momentos em que a escola de Jesus se tornou tão famosa que ela explodiu em crescimento. Mas depois Jesus começou a perceber que esses alunos não iam atrás dele por causa do que ele tinha para ensinar. Eles iam atrás dele por causa dos milagres, por causa dos sinais. Alguns achavam que Jesus era só um mágico, iam atrás da multiplicação dos pães e dos peixes. Queriam ver coisas que o homem não conseguia explicar. E quando Jesus começou a perceber que ele estava falando e a palavra dele caía por terra, que ele estava jogando pérola aos porcos, ele começou a ficar mais rude. E teve um dia que ele deu uma bronca, que ele acabou com a classe inteira. Só ficou perto dele, aí sim, 12 alunos. E esses 12 alunos estavam de cabeça baixa quando Jesus deu uma bronca tão severa neles, que ele mandou eles ir embora. Aí um dos alunos levantou a voz e disse: mas para onde iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Nesse dia o Rabi sorriu, porque ele percebeu que ele não precisava de uma multidão de alunos. Ele precisava de pelo menos um grupo pequeno, mas que fosse dedicado, que prestasse atenção, que andassem com ele, que caminhassem com ele e que absorvessem como uma esponja tudo aquilo que ele tinha para dar. E depois de 3 anos e meio, quantos anos eu disse? Em João 14 é o dia da formatura. Assim como no nosso mundo atual, matérias mais simples, os anos de estudo em uma faculdade são 4 anos. A faculdade de Jesus também tinha quase 4 anos, 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio, Jesus se reuniu com eles aqui em João 14 e disse: eu estou feliz porque eu treinei vocês, eu ensinei vocês, as minhas palavras estão em vocês, vocês conhecem tudo sobre mim, e eu quero anunciar que eu estou fechando a escola. Não haverá outra turma que vai me ouvir ensinar. A partir de agora, vocês vão abrir uma escola. Vocês serão rabinos a partir de agora. Vocês serão os rabis. Vocês serão os rabonis. E eu dou um nome para vocês. O nome de vocês serão apóstolos. Então, anote isso na sua memória. Jesus não tinha 12 discípulos, ele tinha 12 apóstolos. Ele chegou a ter centenas, milhares de discípulos. Só em Lucas capítulo 10, ele mandou uma comitiva de 70 discípulos evangelizar. Alguém lembra disso? Isto prova que ele não tinha só 12. Então aqui em João 14, é um texto de despedida. É o dia da formatura dos apóstolos. Um dia de formatura supõe-se ser um dia de alegria, sim ou não? Vou perguntar de novo. Um dia de formatura supõe-se ser um dia de alegria para quem venceu as etapas, sim ou não? Eram para esses 12 alunos que agora serão apóstolos estarem sorridentes e felizes, sim ou não? Mas não é isso que acontece. Tanto que Jesus começa dizendo: não se turbe o vosso coração. Não deixe seu coração triste, sorumbático. Não fiquem aborrecidos. Ele fala isso e começa a entender o porquê. Porque como Deus, ele lia a mente deles. E Jesus percebeu que eles não queriam ficar longe dele. Então ele começa a explicar: eu vou, mas eu volto. Eu só não vou deixar a data, mas eu volto. E quando eu voltar, vocês serão uma família comigo de novo. Jesus esperava que essas palavras inundassem o coração deles de alegria, mas não inundou. Eles continuaram entristecidos e machucados. E a mente do meu Cristo se expande, vasculhando a alma, as entranhas daqueles homens, na divisão da alma e do espírito, para saber por que eles ainda estão tristes. E Jesus então começa a fazer promessas para eles. Ora,
qual é o sonho de qualquer professor? É que o seu aluno se torne melhor do que ele. O sonho do mestre é que o seu discípulo se torne melhor do que ele. Assim como o sonho do pai é que o filho seja melhor do que ele. Então Jesus começa a dizer para eles: fiquem tranquilos, vocês passaram com louvores, vocês serão melhores do que eu. Alguns deram glória a Deus. Teve uma pessoa ali atrás que fez o sinal da cruz, e alguns estão assim, e eu explico por quê. Jesus, o Deus encarnado, está olhando para uma criatura de barro e dizendo: vocês serão melhores do que eu. Pastor, isso é uma heresia. Não é, foi Jesus que disse: vocês farão as obras que eu faço, mas vocês farão obras maiores do que as que eu faço. E olha, só de falar isso eu estou com o corpo todo arrepiado. Vamos tentar esmiuçar. Imagine que esses 12 alunos caminharam ao lado dele e participaram de aulas de ressurreição de mortos. No ministério de Jesus, eles participaram de 3 mortos que voltaram à vida: a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e o defunto mais famoso da Bíblia, que é Lázaro. Lázaro, para mim, é algo fora do normal. Jesus manda tirar uma pedra, ele olha para dentro da tumba e diz: alunos, aprendam como é que se ressuscita mortos. Lázaro, sai para fora. E lá vem o morto, depois de 4 dias morto. Jesus trouxe um defunto, que era para estar podre, carcomido de vermes. Depois de 4 dias, ele vem saltando de dentro da tumba e está vivo. Aí o professor está dizendo assim: eu trouxe Lázaro depois de 4 dias de morto, mas vocês farão obras maiores do que essa. Sua mente começa a entender? Não, eu vou mais longe. Jesus curou os cegos. Aí ele diz: mas vocês farão obras maiores do que essa. Não entendeu ainda? Jesus levantou paralíticos, mas ele disse: vocês farão obras maiores do que essa. Jesus está dizendo que o que ele deu a eles foi apenas o início, é apenas a ponta do iceberg. Eles têm coisas sobrenaturais para descobrirem. E eu fico imaginando, só de falar isso, que Jesus olha para eles assim: eu perdoei pecados. Vou falar de novo. Ele, Deus encarnado, Deus tem o poder de perdoar pecados, porque Ele é Deus. Aí Ele olha para os alunos e diz assim: eu perdoei pecados, mas vocês farão obras maiores do que essa. Mesmo falando tais palavras, eles ainda não ficaram felizes. E Jesus vasculha a alma deles de novo e Ele descobre o motivo. Ele percebe que eles estão inseguros. Ele percebe que eles não terão coragem nem atitude. Na ausência deles, eles ficarão paralisados pelo medo, porque é natural ter medo, principalmente daquilo que é desconhecido. Eles não vão ensinar uma religião antiga, eles vão dar aos homens uma religião nova. Eles vão chegar em regiões onde existem pessoas que matariam pela religião delas, e eles vão ter que dizer a essas pessoas: a sua religião é uma mentira. E isso os amedrontava demais, porque eles iriam encarar a morte. Então eles estão amedrontados. E Jesus percebe que o que eles querem é que Ele não vai embora nunca. Eles não querem sair de perto dEle. Também pudera 3 anos e meio acordando do lado dEle, dormindo ao lado dEle, tomando café da manhã com Ele, almoçando com Ele, jantando com Ele, ceando à noite com Ele, fazendo churrasco de peixe na beira da praia com Ele, orando no monte com Ele, cantando com Ele, dançando com Ele. Não se escandalize, judeu é barulhento por natureza. Você vai em Israel na hora do café da manhã, se você está longe, você acha que os judeus estão brigando. Tem 10 judeus na mesa, na hora do café da manhã, dando tapa na mesa, falando alto, recitando versículos da Bíblia. Na hora do almoço, eles pegam taça de vinho e começam a recitar 3, 4 versículos antes de tomar uma taça de vinho. O judeu ele é cantor por natureza, ele é um adorador espontâneo, a adoração dele é extravagante. Jesus era judeu, ele era um adorador extravagante. Eu não consigo imaginar um Jesus com um semblante fechado, com alguém que não sorria, como alguém que não estendia a mão, como alguém que não era um ser humano normal. Ele não veio aqui para isso, ele veio para viver a nossa vida, ele veio para experimentar a nossa vida.
Ele veio para passar uma temporada aqui, ir para o céu e dizer para o pai: pai, eu experimentei tudo deles, então é possível nascer lá e vir morar aqui em cima. Foi isso que ele veio fazer. E isso criou afinidade com eles. Houveram dias que eles aprenderam coisas tão espantosas que eles achavam que era algo fruto de uma mente nervosa. Teve um dia que Jesus, no meio desses 12, ele resolveu escolher 3, porque parece que esses 3 eram fora da casinha. Alguém conhece essa linguagem aqui? Vou falar de novo. Ele tinha 12, eram especiais, mas no meio dos 12, pastor Nelson, ele tinha 3 que eram meio loucos. E sabe o que eu aprendi? Ele ama gente louca. Eu sei que eu estou no Rio Grande do Sul, onde as pessoas são mais equilibradas, são filhos de europeus, são bonitos, o DNA de vocês é diferente, os olhos azuis encantam, o sotaque de vocês é melodioso, né? Eu sei que o gaúcho, quando fala, mas bate, barbaridade, eu sei que tudo isso é para vocês muito forte, e alguns gaúchos dizem que até não choram, porque o homem não chora, né? Porque são assim. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Se Jesus encontrar no meio dos gaúchos alguns doidos, alguns malucos, alguns desequilibrados. Por quê, pastor? Porque é muito chato ficar numa religião onde todo mundo é certinho. É muito ruim ficar num lugar onde todo mundo fala amém para tudo. O Senhor ama a gente atrevida. Deus ama a gente que vê o que ninguém vê. Deus ama a gente que ouve o que ninguém ouve. Deus ama a gente que sente o que ninguém sente. E para essas pessoas que têm essas 3 qualidades, o mundo normal vai chamá-los de esquizofrênicos. Porque esquizofrenia é loucura. Esquizofrenia é uma doença mental, porque o esquizofrênico, ele vê o que ninguém está vendo. O esquizofrênico escuta vozes que ninguém está escutando. E o esquizofrênico sente coisas que ninguém sente. Tá um frio lascado, a pessoa está com a blusa de regata, todo mundo diz interna que é doido. Tá um calor daquele, a pessoa está usando uma roupa de lã, interna que é doido. Porque ele está sentindo o que ninguém está sentindo. Então, para o homem normal, só funciona aquilo que é dentro das 4 linhas, dentro de uma forma. E sabe o que eu descobri lendo a Bíblia? Que Deus não trabalha com forma. Deus trabalha com formas. E se os assembleianos entendessem isso, não havia briga de teologia. Um não ficava olhando para o outro dizendo: aquele ali é muito expansivo, aquele ali é fanático, aquele ali é muito frio. Se entendesse que Deus não trabalha com uma régua, medindo todo mundo pela mesma régua, mas com cada um de nós Ele tem um segredo. Eu vou falar de novo. Entre alguns de nós, existem alguns que eu chamo de xodós. Vocês sabem o que é um xodó? Só tem lá no Nordeste isso. Xodó é alguém mais querido pelo pai. Não, pastor, está escrito que ele não faz acepção de pessoas. E não faz. Para salvar. Para salvar, ele salva o grande, o pequeno, o gordo, o magro, o rico, o pobre, o negro, o branco, o asiático. Mas é só aí. E para por aí. O que passar da salvação no reino, aí tem que pagar um preço. Você não entendeu, vou falar de novo. A salvação é de graça, ela vem lá de cima, então ela é para todos. É de graça porque Jesus pagou o preço. E a única coisa de graça que temos no reino é a salvação. Se você já está salvo, está feliz, fique tranquilo, a sua conta está fechada. Permaneça salvo, quando a trombeta tocar você vai para o céu. Mas se você é um crente maluco, que quer além da salvação, salvar outros, que quer além de andar com os pés na terra, andar com um pé na terra e outro lá no céu, que quer além de falar a língua dos homens, falar a língua dos anjos, que quer além de enxergar com os olhos da carne, enxergar com os olhos sobrenaturais, espirituais. Aí você não pode jamais vir para um culto como esse e ficar o culto todo olhando o pregador com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Se fosse uma missa eu entenderia, se fosse uma reunião do Lions Club eu também entenderia, mas é uma reunião de assembleianos.
Supõe-se que o assembleiano ele é cheio do Espírito Santo. Se ele é cheio do Espírito Santo, quando ele começa a orar, ele fala numa língua que não dá para aprender na escola, que não dá para aprender com professores poliglotas, não. Ele fala numa língua que não é dessa terra. Se você acredita no batismo com o Espírito Santo, entenda, você já não é normal. Não entendeu, vou falar de novo. Se você acredita que o irmãozinho que está do seu lado, que mal sabe conjugar o verbo no português, ele a qualquer momento pode disparar falando uma língua que ninguém nesta terra é capaz de interpretar, você não é normal. E se nós acreditamos nas línguas, nós não podemos aceitar o Pentecoste só pela metade, tem que aceitar o pacote completo dele. Ele estava treinando os seus discípulos e ele descobriu que no meio dos 12 tinha 3 que eram da pá virada. Os discípulos são tão importantes para a igreja, sim ou não? Os discípulos são os nossos pais na fé, sim ou não? A nossa fé é apostólica por causa deles, sim ou não? A Bíblia diz que eles são os pilares da igreja, sim ou não? Se são tão importantes, por favor, recite de cor o nome dos 12. Eu faço leitura labial. Isaías não. Miqueias também não. Eu estou tentando te provocar. Se os 12 são tão importantes para nós, por que a gente é capaz de recitar 50 profetas do Velho Testamento e não conseguimos citar os 12 do Novo? A gente só memoriza aquilo que é extraordinário. A gente só tem a feição de nos ligarmos a alguma coisa quando aquilo move dentro da gente. É mais fácil uma pessoa decorar uma piada do que decorar um texto técnico. Por quê? Porque a piada é engraçada, a mente absorve. Jesus, no meio da sua caminhada, ele percebeu que haviam ali, entre aqueles 12, 3 que queriam mais do que os outros 9. Os outros 9 chegaram numa etapa de dizer assim: nós começamos uma escola com milhares, só sobramos 12, já está bom, já somos especiais para estar aqui, porque nós fizemos mais matéria de escola, nós fizemos mais exercícios, nós deixamos a nossa família, deixamos o emprego, nós dormimos na rua para termos o diploma, então já está bom. 9 deles acharam que aquilo já estava bom, mas tinha 3 que quando terminava a aula, eles iam lá e falavam: professor, tem alguma coisa a mais? Se vivessem hoje, nós chamaríamos esses alunos de nerds. É o aluno que ninguém gosta dele porque tem inveja dele. Ele é mais dedicado que os outros. Na hora de fazer, o professor já sabe, é ele que vai ler, ele que vai na lousa resolver o problema, é ele que vai ter a primeira nota. Terminou a prova, ele é o primeiro a entregar a prova. Todo mundo tem raiva desse aluno. Por quê? Porque ele é bom, ele é dedicado. Ele viu o que ninguém viu. Ele viu coisas que os outros não viram. Ele aprendeu coisas que os outros não aprenderam. Por quê? Porque ele se dedicou mais. No meio dos 12 teve 3 que se dedicaram mais. O nome dos 12 a maioria de nós não consegue recitar, mas o nome desse trio todo mundo fala. E fala de cor ainda. Qual é o nome deles? Qual é o nome deles? Acotovela o seu irmão e diga: por que esses você decorou? Porque esses 3 viram coisas que os outros não viram. Quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, ele chegou na casa de Jairo e a menina estava morta no quarto. Jesus chegou na porta do quarto porque tinha um velório na casa. Ele abriu a porta. Quando ele viu a menina morta na cama, ele falou: entra o pai e a mãe. Cadê meus discípulos? Lá vem os 12. Ele fala: só entra 3 aqui dentro. Quem entrou lá dentro? Por quê? Porque havia dentro deles uma fome. Eles queriam mais que os outros. Eles queriam ver o sobrenatural. Não havia dentro deles nenhum tipo de negação, não havia dúvida dentro deles. Eles estavam abertos e desarmados.
Eles não ficavam com senões, não ficavam debatendo com o mestre. Para eles a palavra do mestre era única. Então eles bebiam direto da fonte. Jesus disse: só pode entrar aqui dentro quem acredita que eu possa ressuscitar essa criança. E lá estava Pedro, Tiago e João. Esses três fizeram coisas que os outros demais não fizeram. Alguém se lembra da noite que Jesus foi traído? Jesus vai abrir o coração contando que ele está triste e com medo. Imagine o seu professor, o seu herói, contar para você que ele está com medo porque ele encontrou uma criptonita. Aí vem Jesus, olha os 12, diz: os 12 não, só 3 podem me ouvir. Qual é o nome deles? Aí Jesus chama os 3 e diz só para eles: a minha alma está angustiada até a morte. O professor está dizendo para eles: não é porque vocês vão curar os enfermos, ressuscitar os mortos, que o medo vai abandonar vocês. Só esses estavam preparados para isso. Alguém se lembra do dia que Jesus está andando pela rua, de repente ele para, ouve uma voz divina, ele olha para o colégio apostólico e diz assim: 9 estão dispensados, só 3 me acompanhem. E eles começam a subir o alto de uma montanha. E eles vão para o alto do Monte Tabor. E no alto do Monte Tabor, Jesus diz a eles: fiquem os 3 aqui. Ele se afasta a distância de um tiro de flecha, 28 metros. E aqui, a essa distância, o corpo de Jesus começa a brilhar como o sol. E Jesus começa a flutuar. O céu se rasga em 2 partes. E lá do céu descem 2 seres, Elias e Moisés. Por que os outros não foram para lá? Porque os outros estavam acostumados apenas com a racionalidade e com a razoabilidade do ministério. Decoraram as matérias, para eles estavam bom. Mas aqueles 3, eles queriam ver aquilo que os olhos não viram. Eles queriam ouvir aquilo que os ouvidos não ouviram. Eles queriam sentir aquilo que os normais não sentiam. E já já você vai entender por que eu estou falando isso aqui. O Senhor montou um colégio apostólico. E agora que ele lê o coração deles, ele percebe que eles têm medo de não dar certo, têm insegurança. E eles queriam que Jesus não fosse embora. Jesus disse para si mesmo: agora eu sei o que eles precisam. Aí ele olha para eles assim: vou dar uma palavra de esperança para vocês. Olhem para mim os 12. Eu rogarei ao Pai. Ainda não aconteceu, mas eu prometo a vocês que eu vou falar com ele. Eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. A palavra outro, no original da língua grega, é sinônimo de gêmeo, idêntico. Jesus está dizendo: eu vou e vou rogar ao meu Pai para que ele mande para cá alguém que é igualzinho a mim. Ele não é menor do que eu, ele não é maior do que eu. Eu, ele e o meu Pai somos um. Então, na minha ausência, vocês serão consolados, porque eu enviarei para vocês o Consolador. Os discípulos abrem os olhos, imagino eu, e por dentro eles perguntam: mas quem é este Consolador? E Jesus começa a revelar: o Espírito de verdade. Não é o Espírito da verdade, é um Espírito de verdade. Porque já havia naquela época espíritos falsos, espíritos imundos, espíritos caídos, anjos caídos, demônios, que manipulavam a mente dos homens, que obrigavam os homens, que transformavam os homens desde aquela época em cavalos. Lembra do homem morando dentro do cemitério em Gadara, com 6.000 demônios dentro dele? Não tinha ele aptidão para comer o que queria, beber o que queria, dormir onde queria, os demônios dominavam. Aí Jesus diz: esses são espíritos falsos, o que eu vou mandar para vocês é um de verdade. E podem anotar aí: ele não descerá sobre cavalo, porque cavalo precisa de arreio. Ele vai descer sobre ovelhas. Ele descerá sobre ovelhas do pasto do sumo pastor. E quando ele vier,
além de consolar vocês, Ele vai tentar de duas maneiras se aproximar de vocês. A primeira é essa: Ele estará convosco. E Jesus diz: só que além dele estar convosco, se tudo der certo, um dia Ele vai estar em vós. Estou pregando lento para ver se você compreende que se eu começar a gritar muito, o som embola. Então vocês vão ter que acostumar com o pregador Marco Feliciano sem grito. Jesus está dizendo aos seus discípulos: o Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele é igualzinho a mim. Se vocês me conhecem, já conhecem Ele. E esse Espírito vai se aproximar de vocês e Ele vai estar convosco. Mas se tudo der certo, um dia Ele vai deixar de estar convosco para estar em vós. Beto, mude a música. Jesus está dizendo: 3 anos e meio eu conheci vocês, vocês me conheceram, criamos um vínculo de amizade e de confiança. O Espírito Santo, quando vier, primeiro Ele vai tentar conquistar a confiança de vocês. E vocês também vão ter que aprender a confiar nele. E para que haja uma confiança mútua, a princípio, Ele vai andar do lado de vocês apenas. Ele estará convosco. Mas quando vocês fizerem amizade, aí Ele vai deixar de andar com vocês para andar dentro de vocês. Aleluia. Por que eu li tudo isso e contei essa linda história? Preste atenção em mim. Nós somos herdeiros dos talentos dos discípulos primários. Esses discípulos, depois de andarem 3 anos e meio ao lado de Jesus e receberem a promessa de que o Espírito Santo viria sobre eles, tiveram que acreditar. O Espírito Santo só veio sobre eles a princípio, depois que Jesus morreu e ressuscitou. No capítulo 21 do Evangelho de João, Jesus está ressuscitado. E já fazia 40 dias que Ele havia ressuscitado, apareceu a cerca de 500 testemunhas, marcou 2 reuniões, a primeira em João capítulo 21 e a segunda em Atos capítulo 1. Atos, primeiro capítulo é logo depois do capítulo 21 de João. Ele marcou 2 reuniões, a primeira com o seu colégio apostólico, a segunda com pessoas que caminharam ao lado dele, tiveram afinidade, porque ele precisava de testemunhas. O primeiro encontro, ele está diante de 11, porque o Iscariote se matou. Ele olha para aqueles 11 e faz assim. A Bíblia diz que ele olhou para eles e falou: recebei o Espírito Santo. E tendo dito isto, ele soprou sobre eles. Na Bíblia Sagrada inteira, de Gênesis ao Apocalipse, eu já li ela mais de 30 vezes. Só existem 2 textos na Bíblia que são iguais, no quesito de Deus soprando sobre os homens. O primeiro está lá no Gênesis, quando o primeiro homem pisou na terra. Depois que Deus fez o homem do barro, Deus foi na narina do homem e soprou sobre ele. E agora em João capítulo 21, versículo 22, Jesus olhou para eles e disse: recebei o Espírito Santo, perto, cara a cara. E Jesus fez assim na cara deles. Foi a segunda vez que Deus soprou sobre o homem na terra. Na primeira vez, Adão desfez da presença do Espírito Santo e perdeu ele. Os descendentes de Adão foram perdendo a intimidade com Deus. Alguém lembra? Lá no Éden, ou melhor, lá no Gênesis, no início, Deus falando assim para Noé: o meu espírito não contenderá mais com o homem. O Senhor estava dizendo: meu espírito não vai mais brigar com o homem, eu vou tirar ele do homem. A partir de hoje, o homem é só terra, não terá mais o espírito do céu. E Deus arrancou o Espírito Santo do homem. O homem, sem a presença do Espírito Santo, construiu a Torre de Babel.
E na Torre de Babel ele tentou ir até os céus para tomar o reino do próprio Deus, como Lúcifer havia tentado tomar. Daí a fúria divina de Deus saindo do céu gritando: eia, desçamos e confundamos a língua dos homens. Agora, sabe o que é mais interessante? É que a palavra confundir, no original dela, significa: tiremos do homem o poder dele falar conosco, no nosso próprio idioma. Você já se perguntou qual era o idioma do homem no Éden? Que língua Adão falava? Se tentar procurar no Google agora, ele vai te mandar para a Suméria. Ele vai dizer para você que o homem sumeriano é o primeiro homem Homo sapiens que o mundo enxergou. Antes do Homo sapiens havia o homem de Neandertal, que era aquele que falava uga, uga e andava com tacape. Antes dele havia o Australopithecus, que era o homem macaco que andava todo encurvado e tinha uma força em comum. Antes dele o homem era um símio. Antes do símio o homem era isso, era aquilo, até chegar em uma ameba. É o que diz a lei da evolução, a teoria da evolução. Mas nós acreditamos na criação divina. Adão não foi um Neandertal, Adão não foi um Australopithecus, Adão foi um homem imagem e semelhança de Deus. O que é que fazia ele ser imagem e semelhança de Deus? O sopro divino no nariz dele. Parte de Adão veio da terra, a outra parte dele veio lá de cima do céu. Isso dava a ele a imagem e a semelhança divina. Como o homem não nasce criança, ele nasce adulto, o filho fala o idioma do seu pai. O idioma do homem era o idioma dos céus, que Paulo, em um poema lindo, em 1 Coríntios 13, vai chamar de língua de anjo. Olha que coisa bela. Olha o ensinamento que vocês estão recebendo aqui. O idioma primário do homem eram as línguas do céu. Quem é que dava essas línguas do céu ao homem? O Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que fazia a ponte entre o homem e Deus. O homem foi pecando e se afastando de Deus. Ao se afastar de Deus, Deus disse: o meu espírito não contenderá mais como homem. Depois do dilúvio, Deus arrancou o Espírito Santo da terra. O que sobrou para o homem? As línguas do céu. Aí Deus ficou com tanta raiva dessa raça que ele diz assim: nem a minha língua vocês vão falar mais. E ali nasceu em Babel as línguas da terra. Por isso que cada grupo foi para um canto da terra. E depois que eles caminharam bem longe, diz a Bíblia: porquanto nos dias de Peleg se dividiu a terra. A terra era uma crosta única. A terra era feita por um único continente chamado de complexo da Pangeia. Foi um terremoto que separou a terra em continentes. Se pegarmos o Brasil e a África, Angola e o nosso país, continente africano e o continente latino, se você juntar como um quebra-cabeça, você vai ver que o Brasil encaixa perfeitamente na África. Houve um terremoto na terra e por isso os homens foram para tão longe falando os seus idiomas. Deus não queria mais conversa com a raça humana. E aí vem a misericórdia. E aí vem um escritor da Bíblia e diz: e o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, na presciência e onisciência de Deus, ele tinha que encontrar um caminho para nos salvar. E por isso seu filho tem que vir aqui. E Jesus não veio aqui somente para experimentar a nossa vida. Ele veio aqui para devolver. Pergunte o quê? Só falam se todo mundo perguntar. Ele veio devolver parte da autoridade que o homem tinha no Éden. Ou você acha que Adão era igual a eu e você? Você acha que Adão era idêntico a nós? Se ele era idêntico a nós, por que ele não enxergava que estava nu? Ele era burro? Não. Como que ele não enxergava a nudez dele? Simples, porque o corpo de Adão lá no Éden era o corpo daquele homem que estava lá no alto do Monte Tabor, quando o corpo dele brilhou como o sol. Jesus não virou Deus no Monte Tabor, porque ele nunca deixou de ser Deus, mas para receber o céu, o sobre-humano, somente revestido com um corpo de glória. O mesmo corpo que Adão tinha lá no Éden. Adão podia morrer se não pecasse? Sim ou não, igreja? Vou perguntar de novo. Ele podia morrer se ele não pecasse? Sim ou não? Vou perguntar de novo.
Se Adão não tivesse comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele teria morrido, sim ou não? Se ele não podia morrer, ele podia respirar debaixo d'água? Como é que ele colocou nome nos peixes? Colocar nome no cachorro que está aqui na sua frente é fácil. Mas a Bíblia diz que ele colocou nome em todos os animais: os que voam, os que rastejam, os que caminham e os que estão no fundo do mar. Adão era um homem de carne e osso como nós, mas ele era revestido de autoridade divina. Ele não enxergava a nudez dele, porque o corpo dele resplandecia e brilhava. Ele falava o idioma do céu. Ele tinha autoridade sobre a terra. Deus disse para ele: dominai a terra e sujeitai-a. Ele tinha autoridade suprema nesse planeta, até cair em pecado. Aí a Bíblia chama Jesus de o segundo Adão. Alguém já leu isso nas cartas de Paulo? Assim como por um homem o pecado entrou no mundo, pelo segundo homem o pecado foi arrastado dele. Jesus é o segundo Adão. Por quê? Pergunte para mim por quê. Ele veio aqui recuperar o que o primeiro perdeu. A primeira coisa que ele veio recuperar é fazer o homem voltar a falar com Deus. Porque até os dias em que Jesus esteve aqui na terra, antes da sua morte, havia um véu do templo que separava o homem de Deus. Somente o sumo sacerdote podia falar com Deus uma vez por ano, atrás do véu do templo, no Santo dos Santos. Alguém lembra disso na escola dominical? Pois bem, alguém lembra que quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que tendo dado um brado, ele expirou. E a Bíblia diz: houve um terremoto na terra, e o véu do templo, se rasgou de onde? De baixo para cima, esquerda para direita, direita para esquerda. Se rasgou como? Você sabe que aquele véu não era um véu, né? Só tinha nome de véu porque ele cobria. Era feito de pele de animais, pesava 1 tonelada, precisava de uma junta de bois para arrastar aquele véu no meio do deserto. Era feito para ninguém passar, ninguém podia ir de um lado para o outro. Era Deus dizendo: o homem não vai ficar mais na minha frente. Eu escolhi um entre vocês para falar comigo. Vocês não merecem a minha presença. Aí Jesus morre na cruz. Quando ele morre na cruz, o cheiro do sacrifício entra nas narinas de Deus. O sacrifício perfeito, maior do que sangue de bode, maior do que sangue de cordeiro, maior do que sangue de galinha. Aí Deus se levanta do trono e enfia a mão aqui na terra, vai lá no templo, vai no véu que separava o homem, diz: pelo sacrifício do meu filho, eu rasgo o véu do templo. E o véu se rasgou de alto a baixo, de cima para baixo, dizendo: sou eu que estou rasgando, agora vocês podem chegar perto de mim. Só que ainda temos um problema, pergunte qual? Não pode chegar perto de Deus se você não tiver a essência de Deus dentro de você. Aí então lá em João 21 e 22, Jesus chama os 11 que sobraram e faz assim: eu vou devolver para vocês o que o homem nunca devia ter perdido. E o Espírito Santo, pastor Nelson, entrou dentro deles, porque eles respiraram ele. Jesus soprou na cara deles. Quando ele fez assim, os discípulos não tiveram outra opção a não fazer assim. Quando eles respiraram, o Espírito Santo entrou dentro deles. Até aquele dia o Espírito Santo estava do lado deles. Ele estava convosco. Mas vai chegar um dia que ele vai sair de estar convosco para estar dentro de vós. Agora o Espírito Santo entrou dentro deles e os santificou. Aí Jesus disse: a obra não está completa. Vocês vão sair daqui e vão ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Em João 21 e 22 eles foram vestidos. O Espírito Santo entrou dentro deles e os vestiu. Agora o Senhor está dizendo: só vestido é o suficiente para ir para o céu. Mas para enfrentar o que vocês vão enfrentar, vestido não dá. Vocês têm que estar revestidos.
Tem que ter uma cobertura mais forte. E como é que a gente faz, Senhor? Vocês vão entrar em Jerusalém e vão aguardar. Quanto tempo? Não sei. Quantas horas? Não sei. O que é que a gente faz? Fica adorando. E eles estavam em Atos capítulo 1, vendo Jesus, e Jesus se despede deles, ele vai subindo para o céu, uma nuvem oculta Jesus. Os anjos que vieram lá na ressurreição, anunciar a ressurreição dele, estão ali, descem, tocam no ombro dos homens e mulheres, dizem: varões galileus, por que estáis olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, do jeito que ele foi, qualquer dia desses, ele vai voltar. Se nem todos entenderam, tinha 11 ali que se lembraram: eu vou para o Pai e vou preparar lugar, e aí eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver sejais vós também. Isso para os discípulos foi uma confirmação. Eles fizeram a linha de entrada e eles subiram em Jerusalém. Chegaram em Jerusalém, era época de festa. Há 14 nações reunidas em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Cerca de 6 milhões de judeus. Alguns historiadores dizem 3 milhões. Não importa se 3 ou 6. A cidade estava tomada de gente barulhenta. Gente que dança, gente que canta, gente que briga, gente que vende, gente que compra, gente que cambia, gente que... misturado som de gente com boi, com vaca, pessoal vendendo galinha para ofertar, bode para oferenda. A cidade está numa murmuração, uma barulheira sem tamanho. E faz 10 dias que tem um grupo de gente dentro de uma sala chamada cenáculo, e esse povo fica orando. Um poeta assembleiano escreveu um hino dizendo que eles ficavam falando assim: manda, Senhor, manda sobre nós o seu poder. Manda, Senhor, manda sobre nós o seu poder. Senhor, manda sobre nós o seu poder. 10 dias, e a Bíblia diz que de repente, foi de repente, não estava na agenda deles. Dos quase 500 que estavam ali no início, 10 dias depois só ficou quase 120. Nem todos mereciam receber, porque não tiveram paciência para esperar, mas tinha quase 120 doidos. Deixaram a casa, deixaram o trabalho, deixaram a família e ficaram lá. Manda, Senhor, manda sobre nós o seu poder. E foi de repente. E a Bíblia diz: e de repente veio do céu um som como de um barulho forte e impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E a maçuia que segura aí. Em outra igreja eu não posso falar o que eu vou falar agora, mas na minha eu posso. Assembleia de Deus eu posso. Como é que você pode estar numa reunião como essa, que é uma festa esperada, que se trabalhou tanto, de maneira tão insensível, que não há sequer uma lágrima nos seus olhos? Não há um arrepio pela sua coluna. Não há um tremor das suas carnes. Porque se você não sabe, quando o divino toca o natural não aguenta. Se o que eu estou pregando é verdade, o que aconteceu conosco? Ou você acha que a nossa igreja, a Assembleia de Deus, cresceu no Brasil porque nós somos um povo muito bonito e inteligente? Não. Nossa igreja só cresceu nesse país porque os nossos velhos pais, que não sabiam ler nem escrever, que não tinham teologia profunda, que não tinham uma verborragia, uma retórica como a minha,
Em qualquer culto em que eles estivessem, em qualquer culto. Na ausência de parafernália, de instrumentos belos como esse, de posse de um pandeiro e um violão, ou uma velha sanfona, e alguém cantando hinos que não são de indução como os modernos. Era o velho foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Alguém me explique, porque os crentes eram batizados com o Espírito Santo num culto. Por favor, alguém me explique. Será que era mentira? Será que era uma mera emoção barata? Será que é como dizem os irmãos mais modernos, que é só uma reação psicossomática de um cérebro doente? Será que a glossolalia, as línguas que nós cremos, é apenas uma invenção humana? Porque é isso que os nossos filhos questionam hoje. Porque não há manifestação visível no nosso meio. E por que não há mais manifestação visível? Me ajude a responder essa pergunta. Porque tem pessoas que estão aqui que são tão frias, mas tão frias, que se você ficar mais 5 minutos perto da criatura, você pega um resfriado. Não, pastor, eu só dou glória a Deus se eu sentir. Você quer sentir o quê, filho? Me diz, você quer receber para sentir? Você quer receber para dar isso? Está tudo errado. Eu não dou glória a Deus porque eu sinto ou deixo de sentir. Eu dou glória a Deus porque eu creio que Ele merece essa glória. Mas esse tipo de grito te incomoda porque não faz parte mais do seu métier cristão. Estamos entrando por um caminho sem volta. Estamos deixando de ser os velhos pentecostais tradicionais e estamos entrando na nova onda de neopentecostais. Daqui a pouco seremos worship, igrejas pretas, e não sou nada contra isso, tá bom? Mas eu estou falando aqui com crente que é raiz. Nós que somos raiz reclamamos dessa geração nova que é Nutella. Mas a geração Nutella olha para os crentes raiz e não tem nada. Eles vêm no nosso culto, eles entram frios e saem congelados porque não tem vida. É uma pessoa com a cara mais feia do que a outra. Parece que a pessoa comeu giló antes de vir para o culto. É todo mundo olhando somente para o exterior, para a aparência da pessoa. É todo mundo querendo saber o que a pessoa fez. Se não fez, a irmã casou, marca aí 9 meses, vê se a barriga vai crescer ou não. É isso que fazemos. Nossos filhos não têm referência. Eles não escutam você orar em línguas. Como é que você quer que eles busquem as línguas? Eles não veem mais ninguém levantar em profecia. Como é que você quer que ele acredite mesmo que em algum momento do culto alguém vai levantar e dizer: assim diz o Senhor? Duas coisas: ou era tudo mentira o que eu vivi na minha infância, ou era tudo invenção de uma mente doente, ou alguma coisa mudou. E eu já ouvi Deus lá de cima falando assim: não fui eu, porque já deixei escrito: sou o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Se ele não mudou, alguém aqui embaixo mudou. Você mudou, a senhora mudou, o senhor está mudado. Eu sei que você deve estar apontando: você também mudou, pastor? Sim, mudei. A embalagem, porque com o passar do tempo a gente envelhece. Os irmãos me cobram: por que o senhor não dá mais aqueles golpes de Kung Fu? A última vez que eu tentei fui para o hospital, travou a coluna. Porque não é você, bocó. Eu envelheci. Aí as pessoas dizem: mas olha essa barba aí, olha isso aí, olha aquilo. Esse é o seu problema. Você fica olhando para a embalagem, dizendo: a embalagem mudou. Quem aqui já usou Bombril em casa?
no sul não tem Bombril. Quem já usou Bombril em casa? Quem usa Bombril há 10 anos, 20, 30, 40? O Bombril alguma vez mudou? E a embalagem? A embalagem muda. Por quê? Com o passar do tempo a embalagem muda, mas o conteúdo não. Eu prego há 37 anos, desde os 13 anos. Quase 100 países do mundo e mais de 4.000 cidades no Brasil. Não me lembro de um culto que eu tenha pregado e Jesus não tenha se manifestado. Não me lembro de um culto onde eu não tenha orado em línguas estranhas e visto Deus fazer coisas. Isso é mérito meu? Não, não é mérito meu. É porque eu e Deus mantemos uma constância de amizade. Eu sei que Ele está aqui. E Ele fala comigo. Eu só tenho dificuldade em me revelar, porque as pessoas têm dificuldade em me reconhecer como eu sou. Porque se Ele começar a se manifestar, talvez a senhora não vai gostar, porque hoje está todo mundo filmando. Imagina a senhora, uma mulher tão equilibrada, tão reconhecida pela sociedade. De repente alguém filmar a senhora rolando nesse chão sujo. Imagina o senhor, um doutor, de repente alguém pegar o senhor pulando igual milho de pipoca em panela quente. Vão falar o quê? Esse é o seu problema. Você se preocupa com os outros. Você se preocupa mais com quem está à sua esquerda, direita, atrás, aprende o que vão falar, do que com aquele que você devia ter vindo aqui adorar. Vou falar de novo. E vou ensinar uma coisa que eu tenho falado nos últimos anos. Sabe o problema da nossa igreja moderna? É que ela consegue entrar dentro da igreja, mas ela não consegue entrar no culto. Alguém entendeu aí? Vou falar de novo. As pessoas entram na igreja, mas não conseguem entrar no culto. O senhor pode explicar, pastor? Posso? Paulo ensinando, disse assim: quando vocês se ajuntam, nada acontece. Mas quando uns de vocês têm salmos e outros de vocês têm testemunhos, palavra e louvor, louvor e palavra, só tem uma finalidade: vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais. E o que são as regiões celestiais, pastor? É o ponto de encontro entre o seu espírito e o Espírito de Deus. Nós não conseguimos mais sair da terra, pastor Nelson. Irmã Diamantina, nós não conseguimos mais sair da terra. Não tem jeito. Se você olhar agora rapidamente para quem está à sua esquerda e à direita e olhar para trás, você vai tomar um susto. Quer tentar fazer? Olha de uma vez, olha rápido, antes que a pessoa esconde. Como é que essa criatura quer falar em língua se ela não para de mascar essa desgraça desse chiclete? Me fale! E você acha que eu estou pegando no seu pé? Essa semana eu tive uma reunião lá no STF e para falar com um dos ministros, chegou o mestre de sala dele e disse: o senhor tem chiclete na sua boca? Eu disse: não, senhor. Muito obrigado, o senhor pode entrar. Para falar com um ministro. Se mascar chiclete diante de uma audiência pública, a sua pena pode ser dobrada. Você pode ser convidado a sair de lá, porque é uma falta de respeito. Aí você está diante do Rei dos Reis, numa proposta pentecostal, e fica aí. Não há reverência. O que o senhor está falando? Nossas reuniões estão parecidas com uma reunião de uma maçonaria. Maçom só é convidado se for perfeito. Queremos os perfeitos entre nós. Queremos pessoas que saibam falar bem, andem bem. Não, homens e mulheres da sociedade. Jesus não nos chamou para uma vida social querida. Ele nos chamou para irmos além da normalidade. Bagé não precisa de mais igrejas. Bagé precisa de uma igreja. Qual, pastor? Uma igreja viva,
uma igreja santa, uma igreja imaculada, uma igreja preparada, uma igreja que ora, que jejua, que expulsa demônios, uma igreja que levante paralíticos, que abra os olhos dos cegos, uma igreja que aguarde o Messias voltar. E esta igreja está aqui dentro nesta noite. Então, pelo amor de Deus, reage! Reage! Amassoi aqui, André Berecaravas. O que desceu sobre os discípulos no capítulo 2 de Atos foi uma autoridade tão grande que mudou a vida de todos eles. No dia seguinte ao Pentecoste, Pedro e João foram entrando no templo. Na porta chamada Formosa, tem um moço sentado ali há mais de 25 anos. Em Atos capítulo 4, 5 diz que ele tinha 42 anos. Com 15 anos ele já estava pedindo esmola naquela porta. Ele tinha um alvará para aquela porta. Pedro e João todo ano entravam naquela mesma porta. Eles cumprimentavam o mendigo, quando tinham dinheiro davam ofertas. O mendigo conheceu eles. Dá uma esmola. Pedro parou. E a Bíblia diz que Pedro falou: olha para nós. E todo mundo acha que Pedro está falando para o paralítico. Mas o paralítico já está olhando ele. Está pedindo esmola de que jeito? Dá uma esmolinha, não. Me dá uma esmola. Ele já estava olhando para eles. Aí Pedro grita: olha para nós. Sabe o que ele está fazendo? Não. A igreja estava enchendo. Estava cheia a nave, as portas, as pessoas entrando, e Pedro grita: olha para nós. A igreja olhou para eles. Quem estava entrando no templo olhou para eles. Todo mundo olhou para eles. E Pedro gritou: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta! O que foi que aconteceu com esse Pedro? 53 dias antes ele estava negando Jesus diante de uma vendedora de púrpura. No dia anterior a essa cura, ele saltou no meio de uma multidão de 6 milhões de judeus. 3 milhões, vamos lá. 120 crentes aqui, quase 120, fazendo barulho. O barulho deles incomodou a cidade inteira. Não entendeu? Vou falar de novo. 3 milhões de judeus vendendo, comprando, cantando, dançando, brigando, xingando, cambiando, tudo ao mesmo tempo. Some ao grito deles as vacas, os bois, as ovelhas, as galinhas. Barulho, barulho. E aqui numa casa vem sobre eles o Espírito Santo. Esses quase 120 começam a fazer barulho de um tanto que a cidade inteira parou para ouvir eles. Nós estamos aqui num número muito maior do que 120. Se você andar 4 quarteirões, você não escuta o nosso grito. Eles estavam em quase 120. A cidade inteira ouviu o grito deles. E foram olhar os crentes. Quando chegaram para ver, começaram a gritar: o que quer isto dizer? Estão bêbados a essa hora? Eu só conheço bêbado de 2 formas: chegar perto da criatura e sentir o cheiro daquela maldita manguaça na boca do infeliz. Ou você vê uma pessoa que é para andar normal e ela está toda torta. É para estar chorando e ela está sorrindo. Está fazendo umas estripulias. Eles saíram possuídos pelo Espírito Santo, fazendo coreografias. Coreografias que os identificava como um bêbado, ou seja, como alguém que perdeu o controle. Esse é o modelo do Pentecoste. Os nossos pais não tinham vergonha disso. Não se envergonhavam de chamar eles de os crentes da Bíblia da capa preta, os crentes barulhentos, o crente do aleluia, do glória a Deus. Eles não se importavam, porque sabiam que não estavam falando para homens, estavam falando para Deus. A nossa geração, além de não receber mais nada, debocha de quem recebeu nos TikToks da vida. O movimento pentecostal virou piada.
Talvez alguns que estão me filmando aqui, naquele momento em que eu dei uns pulinhos, vão recortar o videozinho e fazer uma piadinha comigo. Fazem piada com línguas estranhas, fazem piada com pessoas simples. Se eu fico triste quando vejo, imagina o Espírito Santo. Ele está triste. Ele está triste. Paulo disse: não entristeçais o Espírito. Vocês sabiam que as cartas de Paulo aos Coríntios, a primeira e a segunda, são distantes uma da outra 9 meses, o tempo exato de uma gestação? Foram escritas 20 anos depois da igreja de Corinto estar plantada. Sabiam disso? Paulo não escreveu a carta para construir uma igreja. Ele escreveu a carta para relembrar os crentes. Foi a igreja mais poderosa da história. 20 anos depois não tinha mais nada. Aí Paulo teve que mandar uma carta para eles falando: olha, vocês têm que buscar de novo. Ele teve que ensinar aqueles crentes: olha, o Espírito é o mesmo, os dons são dele, e quando ele encontra alguém, ele distribui os dons. A uns pelo Espírito é dada a palavra do conhecimento, a outro é dada a palavra da sabedoria, a outro é dado o dons de variedade de línguas, a outros o dom de interpretar essas línguas, a outros os dons de curar os enfermos, a outros o dom da fé, a outros o dom de discernir espíritos. Paulo, ele desenha os dons, e ele está reensinando uma igreja que perdeu os dons 20 anos e acabou os dons. E aí Paulo vai para o capítulo 13, que ninguém lê. Ele começa a dizer assim: o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão. O que Paulo está dizendo? Se vocês não amarem o espírito dos dons, se vocês não respeitarem a presença do Espírito Santo que traz os dons, ele vai se entristecer e ele vai embora. E quando ele for embora, ele leva todos os dons com ele. Aí não tem profecia, aí não tem língua estranha, aí não tem milagres. Eu me emociono, porque, como eu disse, eu prego desde criança, e eu sinto saudades daqueles cultos que não terminavam. Eu sinto falta de ouvir a voz de Deus de vez em quando em profecia. Às vezes eu sento com as minhas filhas e conto coisas para elas, elas ficam assim: existiu isso, pai? Eu disse: existiu. 1989, ginásio da minha cidade, congresso do EMADO, Encontro da Mocidade das Assembleias de Deus de Orlândia. Ônibus e caravanas vieram de todos os lugares, um ginásio um pouco maior do que esse. Irmã Maria levantou a juventude para reger, e eu ficava bem atrás, terceira fileira atrás. Maria começou a reger um louvor, um hino que cantávamos do Voz da Verdade. O céu desabou sobre o ginásio. Foi tanta glória que a Maria começou ela foi perdendo a coordenação motora nos braços, foi indo, Maria caiu no chão. Pum. Chegamos perto dela, o corpo dela tremia, que ela pulava do chão, deitada. O corpo dela foi acalmando, foi acalmando. A pele dela foi esticando, foi esturricando, foi ficando esbranquiçada. A boca dela ficou azul. A gente falou: está morrendo.
Quando alguém gritou, está morrendo, chama o enfermeiro. Tinha um enfermeiro lá. Quando foram chamar o enfermeiro, do meio do ginásio levantou uma senhorinha desse tamanho, coque na cabeça. Ela levantou do meio do banco e disse: não chamem, Maria está comigo. E eu a devolverei no tempo oportuno. O pregador não conseguiu pregar, ninguém conseguia mais cantar, virou uma bagunça, o ginásio santa. Maria foi voltar quase 3 da manhã. Ela voltou, precisamos de 6 para segurar ela. Ela gritava, desesperada. Ela se unhava. A gente dava água para calma, Maria, calma. Ela gritava, ela não falou com ninguém aquele dia. A família teve que ficar do lado dela na cama. No dia seguinte, quando ela acordou aos gritos de novo. Lá vai o pastor. Depois de 3 dias que ela se acalmou, ela disse: eu fui no céu. O céu é real. E o pastor falou: e você está gritando por quê? Ela disse: porque eu quero voltar. Eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir para lá. 6 meses da família cuidando, porque ela não queria comer mais, não queria tomar mais água. Ela queria morrer, queria sair desse mundo para ir para o outro. Aí as pessoas perguntam: como é que o senhor aguenta os trancos da sua vida? Os meus olhos viram, os meus ouvidos ouviram, o meu coração sentiu. Nada me faz desacreditar que Jesus é real. E eu estou aqui hoje para desafiar essa igreja, porque vocês estão no Rio Grande do Sul. E todas as vezes que eu olho o mapa do Brasil, em qualquer ambiente que eu vejo, o Rio Grande do Sul é os pés do Brasil. Quer derrubar alguém, atinge os pés dele. Quer fazer cair? Quebre os pés dele. Lembra da imagem vista por Nabucodonosor, que veio uma pedra e bateu nos pés e derrubou a estátua inteira? O diabo sabe que para destruir a nossa nação é só destruir o Rio Grande. Por isso é o estado menos evangelizado da nação. Por isso é o estado com o maior número de centros de feitiçaria do país. O Rio Grande do Sul ganha da Bahia. E nós vamos deixar? O diabo montou um quartel-general e transformou gaúchos e gaúchas em sensitivos, e a igreja vai ficar fria desse jeito? Vou falar de novo. O catimbozeiro vai no cemitério de madrugada, bebe sangue de animal e come carne em estado de putrefação para fazer os sinais dele, e você não consegue nem abrir a boca para dar glória a Deus aqui dentro. É isso? É isso? Estamos em guerra. Estamos em guerra. Eu ouço barulho de espadas acima do teto desse ginásio. Anjos e demônios estão degladiando aqui em cima. Eu já sei de quem é a vitória. A vitória desta igreja que está me ouvindo está dizendo: é verdade, Senhor, me desperta. Tem gente que já não está aguentando mais ficar sentado. É assim mesmo, me desperta. Se não temos 1 milhão, que Deus levante 12 aqui dentro. Se não tem 12, eu fui recepcionado aqui com alguém me dizendo: você me diz, tem meia dúzia aqui. Então me dê meia dúzia aqui em Bagé. Me dê meia dúzia de crente maluco.
Eu estou sentindo o céu aqui. Tem alguém batizado com o Espírito Santo aqui? Cadê os batizados com o Espírito Santo? Cadê as línguas estranhas? Ore agora, saia da terra, saia. Vem para o céu comigo, vem. Se tu estás nesta palavra, Senhor, rasgue o céu sobre este ginásio. Enche este ginásio agora. Já que estão todos de pé, me ouçam. Hoje é só a primeira noite. Eu não sei se vocês vão ter coragem de voltar amanhã, porque amanhã vai ser mais forte. Eu estou sem dormir há 48 horas. Então estou cansado. Então não estou pregando direito porque eu estou cansado. Mas amanhã eu vou descansar. E amanhã à noite Deus vai fazer esse lugar tremer. Mas me escute. O símbolo mais lindo do Espírito Santo na Bíblia é um... Existem vários símbolos para ele: água, fogo, óleo. Mas a pombinha, ela é emblemática. Ela desceu sobre Jesus. Você nunca se perguntou por que o Espírito Santo não veio em forma corpórea de uma águia? Todo mundo ama águia. Você vai no gabinete dos pastores, tem uma estátua de uma águia. Tem anel com cabeça de águia. Tem hinos sobre a águia. Tem salmos sobre a águia. Tem louvores sobre a águia. Tem pregações sobre a águia. A águia é quase idolatrada. Se ela é chamada de rainha dos céus, se ela é tão poderosa, por que o Espírito Santo não veio sobre Jesus em forma corpórea de uma águia? Quer perguntar? Só falam se todo mundo perguntar. Porque a águia é uma ave de rapina. Ela mata para sobreviver. Ela tem um fel dentro do estômago dela, do intestino dela, um suco gástrico, para derreter ossos e carne em estado de putrefação, porque quando ela mata, ela come carne podre. Se não houver animal vivo, ela cisca a carniça. Ela é uma predadora. A pombinha não tem fel no estômago. É a única ave que não tem fel no estômago. Por quê? Porque ela não come nada podre. Você não vai ver uma pombinha ciscar uma carniça. Está entendendo? O Espírito Santo veio sobre Jesus porque ele era puro. O Espírito Santo veio em Atos 2 porque os crentes estavam orando há 10 dias em jejum, estavam puros. Eles vinham nos nossos velhos pais porque os nossos velhos pais eram santos.
Há 20 anos atrás havia um avivamento maior, porque os crentes não ficavam na frente de Big Brother, de novela, não ficavam se curvando diante de celular, não viam pornografia, não viam essas desgraças. Os crentes eram santos. Como é que ele vai pousar aí, irmão? Me fale. Ele estará convosco, mas o sonho dele é estar em vós. Só que ele não pode estar dentro de você, porque se ele estiver dentro de você, ele vai ser obrigado a ver tudo que você vê. Entendeu? Não? Você sabia que o TikTok tem um dom de revelação, né? Se você ficar olhando para ele 30 segundos, já era. Um algoritmo lá dentro vai dizer assim: ele gostou disso, e vai mandar um monte de imagem igual para você. Você deixaria a sua mulher olhar o seu TikTok, Senhor? Vice-versa? Porque se pegar para olhar agora e abrir, ele vai mostrar as imagens que você costuma ver sempre. Como é que o Espírito Santo pode estar dentro de você se você só coloca os olhos onde não presta? Ele não pode tocar o que você toca. Ele não pode ir onde você vai. E aí, pastor Nelson, o Espírito Santo não está mais com a gente aqui dentro. Ele não pode, ele fica aqui do lado. Ele está convosco. Ele vai andando até onde dá. De repente ele vê que você vai para algum lugar, ele para e você vai sozinho. É por isso que os dons sumiram. E a gente precisa buscar de novo. O desespero de Deus é tão grande, que há 4 meses atrás ele mandou um recado para o mundo e o mundo não entendeu. Vocês viram avivamento no estado do Kentucky, dentro de uma universidade, uma capela. Não era uma igreja, porque igreja é denominação, e lá não era igreja. É como a capela que tem lá no hotel. Qualquer pessoa de qualquer religião que hospedar no hotel pode usar a capela para rezar ao Deus dela. Aí imagine vocês na hora do almoço ou na hora do recreio de uma universidade moderna no país de primeiro mundo. Entra comigo agora. Veja, centenas de garotos indo aqui para um canto para ir para o seu TikTok e ver as porcarias. Outros vão ali para o canto para jogar durante o recreio. Outros estão escondidos fazendo sexo. Outros estão cheirando cocaína. Outros estão injetando drogas. Porque é o ritmo normal das faculdades e universidades do mundo. Porque o mundo jaz do maligno. Aí no meio dessa podridão toda, 5 alunos olharam para o outro e disseram assim: vamos lá na capela? Não perguntaram quem vai estar pregando, quem vai estar cantando. Não perguntaram, vamos para a capela? Entraram na capela. Não tinha músico, não tinha pastor, não tinha pregador. Começaram a cantar a capela. E foi subindo um cheiro suave. Num país perdido e podre, subiu uma nuvem de cheiro suave. Deus sentiu o perfume e falou: de onde está vindo? De onde está vindo? Esse cheiro suave está mais forte do que todo o mau cheiro que há naquele país. Os olhos de Deus vasculharam e encontrou uma capela numa universidade. Aí o Senhor disse: eu vou habitar ali, porque Ele habita no meio dos louvores. Começaram a cantar 1 hora, virou 2, virou 10, virou 1 semana, virou 2 meses, 3 meses. Nenhum paralítico andou, nenhum cego viu. Mas não tinha como entrar lá dentro. As pessoas entravam, saíam chorando. Milhares de desviados foram lá e voltaram para Jesus. Ninguém pregou para eles. O que tinha lá? Ele está aqui. Está caminhando entre os castiçais,
Está procurando fogo nos castiçais, mas os castiçais estão apagados. Está procurando louvores, mas as bocas estão caladas. Está procurando santos, mas tem muita gente com a vida podre e torta. Mas ele vai achar alguém. E se ele achar 1, 2 ou 3, ele vai pegar na mão deles e eles irão saltar muralhas. Vai haver um avivamento no Rio Grande do Sul. Vai haver um reboliço em Bagé. O diabo que procure outra cidade para operar, porque o céu vai descer aqui. Alguém acredita nisso?